céu. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Que no nome do Senhor Jesus agora, a tua infinita graça e misericórdia seja com a nossa vida. Troca, Senhor, agora a mente fechada por uma mente aberta e receptiva, a fim de que a tua palavra se cumpra na vida de cada um dos teus servos e servas. Nos ilumina, Senhor, na tua palavra, nos fortalece na tua palavra, nos instrui pela palavra, nos amplia nesta palavra e nos prepara para viver um novo tempo nesta palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém. Olhe para mim, por favor. Nosso tema hoje à noite nessa noite é do Sinai a Sião. Do Sinai a Sião. Da lei para a graça. Nosso trabalho tem sido esses dias em edificar conhecimento e instruir os irmãos dentro daquilo que é um atributo da pessoa de Deus. Temos instruído e ensinado os irmãos que graça não é uma coisa que Deus faz. Graça é quem Deus é. Temos instruído os irmãos que graça como atributo de Deus é algo que no Antigo Testamento acontecia eventualmente, porque analisando as Escrituras você vai compreender que no Antigo Testamento a regra é a lei e a exceção é a graça. Graça acontecia de vez em quando no Antigo Testamento, mas depois da cruz do Calvário, a graça que antes era a exceção, depois da cruz, a graça se tornou a regra. Portanto, agora, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Depois da cruz, a graça nos dá salvação, que não vem pelas obras para que o mérito não seja nosso, mas que vem pela graça para que a glória seja inteira de Deus. Temos explicado aos irmãos que a diferença entre viver pela lei e viver pela graça é que aquele que continua vivendo pela lei ainda hoje, continua entendendo que tem que fazer alguma coisa primeiro, para que só então, depois do que ele fez, Deus faça algo em seu favor. Aquele que vive pela graça já entende que Jesus fez primeiro, entregando a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, hoje, a única coisa que nós precisamos de fato fazer é crer em Jesus. E é claro, recebê-lo em nosso coração, viver a vida de Deus. Paulo disse: agora não vivo mais eu. A vida que eu tenho nessa carne, eu não vivo mais ela por mim, mas a vida que agora eu vivo,
é a vida de Cristo em mim. Agora não vivo mais eu, mas agora Cristo é quem vive em mim. Quantos entendem esta palavra? Digam amém. Quantos entendem? Digam graças a Deus. Mas nós temos também ensinado aos irmãos que graça não é coisa do Novo Testamento. Graça é coisa de Deus. Olha para o teu vizinho, para a tua vizinha e diga: graça é coisa de Deus. Mas você falou tão desanimado que nem você mesmo não acreditou no que você está falando. Fala: graça é coisa de Deus. Portanto, se é coisa de Deus, tem graça de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Quem recebe, diga glória a Deus. Prova isso, pastor Júnior. Vamos. Êxodo capítulo 19. Pastor, graça é Novo Testamento. Não, graça é coisa de Deus. Vamos lá? Êxodo 19. Êxodo 19, verso 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Levante a sua cabeça, por favor, e olhe para mim. Do Sinai para Sião, saindo da lei e entrando na graça. Olhe para cá, venha comigo. Durante mais de 400 anos o povo de Israel viveu escravo no Egito. Geração após geração, o povo de Israel viveu escravo nas mãos ou debaixo do domínio, do governo, da imposição de diversos faraós, diversos governantes egípcios. E durante todo esse tempo o povo de Israel clamava por um libertador. Até que um dia Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador daquela nação, o libertador da sua geração. Eu profetizo que nós somos a geração de Moisés, que vai libertar esta geração da escravidão, em nome de Jesus. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Olhe para cá. Os irmãos conhecem a história. Moisés chega diante de Faraó: deixa meu povo ir, não deixo, vem as pragas. Os irmãos conhecem a história. Até que chega um dia em que finalmente o povo de Israel faz as malas. É hora de ir embora. E na hora de ir embora, na hora de sair do Egito, escute, olhe para cá. O povo de Israel estava ciente e convicto de que eles estavam saindo daquela situação de crise, daquela situação de escravidão e de sofrimento, não por algum esforço ou mérito próprio, mas eles estavam saindo do Egito por causa de uma promessa, de uma palavra de Deus. Vem comigo, preste atenção. Eu tenho certeza absoluta aqui que a maioria dos irmãos, só para não dizer todo mundo, que a maioria dos irmãos aqui já saíram de situações problemáticas, situações difíceis por conta própria. Quem aqui nunca passou por às vezes um desconforto, uma situação, uma dificuldade que a gente fala assim, rebolou, deu a volta de alguma maneira você conseguiu rodar a baiana e tal, de alguma maneira você conseguiu resolver aquela situação e você, no seu mérito, no seu esforço, você conseguiu sair daquela situação de crise. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Você deu um jeitinho, apertou daqui, esticou dali, puxou daqui, vendeu um negócio para pagar uma conta, não sei, de alguma maneira conseguiu um empréstimo com não sei o que, você resolveu o problema. Aí você fala, eu consegui. Como é que a gente fala? Eu consegui.
Mas o povo de Israel não estava saindo porque eles tinham conseguido alguma coisa. Eles estavam saindo porque Deus disse: está na hora de sair. Ô irmão, você não entendeu. Há uma palavra de libertação de Deus, vinda de Deus para você. E não tem o que o diabo tentar te segurar. Quando Deus diz: o meu povo vai sair, o povo de Deus sai de qualquer situação. Ô irmão, já era para você estar dando pulo e dando glória a Deus. Vamos virar a igreja do reteté. Já era para você estar dando sapateada aqui, dando glória a Deus. Olha para cá. Eles estavam saindo daquela situação, não porque eles se esforçaram de alguma maneira, não porque eles criaram uma rebelião, uma revolta contra Faraó e obrigaram Faraó a libertá-los. Não, eles não tiveram que fazer nada. Quem fez tudo foi? Quem fez tudo foi? Foi Deus. E agora escuta, a diferença de sair de uma situação, de uma crise do seu jeito e do jeito de Deus, é que quando você sai de uma crise do seu jeito, você sai todo moído e quebrado. Mas quando você sai de uma crise por causa de uma palavra de Deus, por causa de alguma coisa que Deus fez, você não apenas sai da escravidão, mas você ainda sai da escravidão rico. Mentira, pastor. Mentira. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel estava dando tchau para os egípcios: ô egípcios, estamos indo embora. Os egípcios disseram assim: não, vocês não podem ir embora assim não. Vamos aqui, pega roupa, leva roupa. Pega ouro, toma meu anel, toma meu colar, leva para vocês, toma. Ô irmão, você não entendeu ainda? Acho que ninguém aqui está em crise. Mas se tem alguém aqui em crise, eu quero dizer para você que Deus vai te tirar dessa crise e você vai sair dessa crise muito melhor do que quando você entrou nela. O povo de Israel agora tinha ouro. O povo de Israel agora tinha roupa nova. Fala glória a Deus. E eles começaram a sair do Egito. Aquela grande festa, olha para cá. Aquela grande festa, aquela grande alegria, aquele mover tremendo, o povo cantando e dançando, porque estavam saindo do Egito. Até que apareceu o primeiro problema. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, faz assim, diga glória a Deus. E se ficou qualquer dúvida, ou se ficar qualquer dúvida no seu coração ou na sua mente, nós estamos aqui toda quarta-feira, às 19h30, no curso de maturidade no Espírito, onde todas as dúvidas são resolvidas. Olha para cá. Hashtag fica a dica. Olha para cá. Aquela festa toda, aquele mover todo, aquela alegria toda do povo de Israel saindo do Egito durou muito pouco. Quanto tempo durou, pastor? Até a hora que apareceu o problema. Anote. Depois de uma grande vitória, sempre vem um grande problema. Depois de uma grande vitória, vem um grande problema. Ah, pastor, mas aí eu desanimo. Por quê? Deus não dá provação nenhuma que você não seja capaz de suportar, porque junto com a provação, Ele já deu graça, deu escape. Fala glória a Deus. Vamos ativar o Espírito dando glória a Deus. Levante a cabeça, preste atenção. Eu sei que pecado não tem tamanho, mas se a gente fosse mensurar pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é... Mas você me dá uma licença só para hoje eu colocar um pecado como o pior de todos? Não existe isso, não existe, por favor. Não existe medida de pecado. Pecado é... Mas só por hoje, só nessa pregação, deixa eu colocar um pecado como sendo o pior de todos. Você me permite? Você me permite? O pior pecado de todos, só por hoje, só agora. O pior pecado de todos, sabe qual é? Murmuração. Irmão,
Quer ver um negócio? Olha a prova do que eu estou dizendo. Quem aguenta uma pessoa que só vive reclamando? Quem é que aguenta um colega de trabalho que só fica? Ah, mas essa empresa não sei o quê. Ah, mas esse patrão. Então sai! Ora! Não, mas eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que reclamar. Quem aguenta? Você aguenta uma pessoa que só sabe reclamar das coisas? Vai fazer a comida, tem sal demais. No outro dia, tem sal de menos. Olha para cá. O povo de Israel vem naquela festa, aquela alegria, todo mundo saindo com ouro, com roupa nova, estamos saindo do Egito, tchau, tchau, Egito. Aí agora eles param na frente do mar. O primeiro problema. E agora? Como que faz? Na frente do Mar Vermelho, aí os reclamões de plantão começaram a cutucar Moisés. E aí, Moisés? E aí, Moisés? Nos tirastes do Egito para morrer aqui na beira do mar? Antes tivéssemos morrido lá no Egito mesmo. Pelo menos a gente ia ter um enterro digno. Agora Faraó vem aqui atrás de nós, não tem para onde fugir, porque o mar está na nossa frente, e Faraó vem atrás de nós para nos matar. Parabéns, Moisés. Parabéns, obrigado, hein, Moisés, valeu. Pelo menos lá no Egito eu ia ter uma cova. Aqui nós vamos morrer tudo na beira da praia. Moisés ficou, meu Deus, e agora o que eu faço? Vou falar com Deus, vou orar. Aí Moisés pega o cajado, vai para um lugar separado e diz: Senhor, olha aí o povo, Senhor, está reclamando. Ninguém quer morrer, ainda morrer aqui na beira do mar. Por que o Senhor tirou a gente lá para morrer aqui? Se fosse para morrer, morria lá mesmo. Oh, Senhor. Qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus? Qual foi, irmão? O que eu tenho com isso? Moisés, o que eu tenho a ver com isso? Diga ao povo que? Diga ao povo que? Olha para cá, irmãos. O que Deus estava falando com Moisés? Moisés, a mesma graça que tirou você do Egito rico é a mesma graça que vai abrir o mar para você. Continua andando. Quem dá um glória a Deus porque entendeu a palavra? A mesma graça que tirou você do Egito é graça suficiente para abrir o mar na sua frente, Moisés. Fala para o povo continuar marchando, andando. Irmão, quando o diabo quiser te parar nessa vida, receba essa palavra profética. E você fica: ai Senhor, mas por que eu estou com tanto problema na minha vida? Ah Senhor, cada dia é um demônio diferente que se levanta no meu caminho. Deus continua falando para você: a mesma graça que tirou você do Egito é a graça que vai continuar com você na frente do mar. Continua andando, continua caminhando, continua. Oh irmão, bate palma e diga glória a Deus. Continua. A graça que tirou você do Egito é a graça que vai levar você para o seu destino. Diga ao povo que marche. Moisés vai, fere a água, o mar se abre. Mais um mover glorioso, mais uma prova gloriosa de que o Deus de Israel é o Deus todo-poderoso, é o Deus que faz milagres, é o Deus que faz maravilhas. Agora o povo de Israel vai passando por dentro do Mar Vermelho, aquelas paredes de água dos dois lados e um corredor, e o povo passando. Que coisa tremenda. Aí vem os egípcios. Quando os egípcios colocam o pé no mesmo lugar, Deus fez o quê? Soltou o mar. E todo o exército egípcio morreu. Grande livramento. O povo do lado de lá, morreu o Faraó. Deus seja louvado. Mais um testemunho do que o Deus de Israel é capaz de fazer. Até que vem mais um problema. Perceba.
Perceba. O povo de Israel louvava e adorava a Deus até enquanto chegava o problema. Na hora do livramento, glória a Deus. Na hora do problema, por que Deus nos tirou de lá? Abriu o mar, o povo passou, Faraó entrou e morreu. Agora o povo continua caminhando e agora não tinha comida. Não tem comida para comer. Está vendo aí? Parabéns, Moisés. Hoje de manhã eu estava ministrando essa palavra e eu falei uma coisa aqui, e eu não sei se algum irmão, se bem que algumas pessoas até manifestaram que gosta. Eu particularmente não gosto. Mas eu vou usar o mesmo exemplo de novo, mas se alguém gosta do que eu vou falar, já me dê a sua desculpa. Eu já estou pedindo desculpa antecipadamente. Pensa numa coisa ruim que você não gosta de comer. De manhã eu usei a expressão jurubeba. Sabe o que é jurubeba? Sabe? É gostoso? Tem gente que gosta, né? Então não se sinta ofendido. De manhã falaram assim, jiló. Falei, não, jiló eu gosto. A pastora Ronimar faz um jiló de micro-ondas e na air fryer, que é uma delícia. Mas pensa numa coisa ruim de comer, uma coisa ruim. Não pensa em picanha não, porque picanha é uma delícia, por favor. Eu sou extremamente carnívoro. Pensa numa coisa ruim que você não gosta de comer. Foi exatamente o que o povo de Israel fez. Viraram para Moisés. Ah, Moisés, mas lá no Egito a gente tinha jurubeba para comer. Agora aqui nós vamos comer o quê? E a Bíblia diz que Deus fez chover pão e carne. Olha a baguncinha celestial, tá vendo aí? Pão com carne. Pão com carne. Pão com carne é o quê? Olha para mim. Deus deu pão. Já viu chover pão do céu, irmão? Quem já viu? Eu nunca vi. Pois Deus deu. Oh, gente, fala glória a Deus. Aquela maravilha, aquela festa. Agora o povo está comendo pão e carne, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até que vem mais um problema. Qual foi o problema? Não tem água para beber. E agora? Ah, Moisés, mas lá pelo menos nós tínhamos água para beber. Deus faz brotar água da rocha. Fala glória a Deus. Sempre o povo reclamou, e Deus estava sempre os abençoando. Por quê? Porque eles não foram tirados do Egito porque pediram, mas eles foram tirados do Egito por causa de uma palavra de Deus. É o que nós lemos em Êxodo 19. Quando o povo de Israel chega nos pés do monte Sinai, no pé do monte Sinai, olhe para mim, quando o povo chega no pé do monte Sinai, Deus fala com Moisés: Moisés, manda o meu povo prestar atenção no meu concerto, na minha aliança, no meu pacto. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o meu povo prestar atenção e lembrar do meu concerto, da minha aliança, que Deus tinha feito com o povo de Israel muito antes de Moisés. A promessa vem desde Abraão. Oh, irmãos, fala glória a Deus. A promessa para o povo de Israel vem desde Abraão, quando Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse: olha para as estrelas do céu, assim é a sua descendência. Olha a areia da praia, assim será a tua descendência. Mais na frente, olha para toda essa terra aqui, aonde a tua vista alcança. Deus falou: eu já te dei por herança. Eles fizeram alguma coisa? Só tinham que crer. E quando eu não tenho que fazer nada para receber, só tenho que crer, isso se chama graça. Porque graça é um favor que eu não mereço. Eu só tenho que receber. Deus olha para o povo, através de Moisés, e diz: manda o povo prestar atenção na aliança.
Perceba que aqui não fala de lei, porque ainda não existia lei. Moisés ainda não tinha subido o monte Sinai. Isso foi antes de Moisés subir. Quando Moisés estava no pé do monte, Deus falou: fala para o povo, prestar atenção que eu tenho uma aliança, eu tenho pacto, eu vou abençoar. Não é por causa da perfeição do povo, porque Deus não faz nada na sua vida porque você é perfeito. Deus faz tudo na tua vida porque Ele é perfeito. Deus não faz nada por você porque você é bom, mas Deus faz tudo por você porque Ele é bom. Fala, não é por mim, é por Ele. Para mim, por Ele. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu mérito, mas tem tudo a ver com Ele, que é bom, que é perfeito e é abençoador. Fala, esse é o meu Deus. Vamos continuar, olhe para mim, presta atenção. Agora, quando Moisés fala isso para o povo, preste atenção. A resposta do povo foi a seguinte: Moisés, o povo de Israel disse: Moisés, tudo aquilo que Deus mandar fazer, nós vamos fazer. Pode deixar, Moisés. Tudo que Deus mandar fazer, a gente faz. Eu confesso aos irmãos que há um tempo atrás, quando eu li essa passagem, eu ficava impressionado com a fé, com a fidelidade, a obediência do povo de Israel. Que povo obediente! Deus, tudo que o Senhor mandar fazer, a gente faz. Mas você sabe que a gente, estudando a graça de Deus, Deus começou a nos mostrar uma coisa, e você pode crer se quiser, receber se quiser, mas o meu encargo como pastor da igreja é colocar luz sobre a tua vida, assim como o Senhor tem colocado luz sobre a nossa. Quando eu leio essa passagem, pode dizer para Deus que tudo que Ele mandar, tudo que Deus mandar, eu faço. Isso me parece mais orgulho do que obediência. Lembra do jovem rico que chega perto de Jesus e fala: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ter a vida? Jesus olha para ele e diz: bom, você conhece a lei, conhece os mandamentos? Eu conheço e obedeço. Muito bem. Você faz as suas orações? Oro que não trem. Oração é comigo, 3 vezes ao dia, conforme está na lei. Muito bem. Então faz o seguinte, falta uma coisa só. Tudo que Deus mandar eu faço. Falta só uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. Vai dar não. Aí não vai dar. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Perceba que quando o povo de Israel bate no peito e diz: tudo que Deus mandar, a gente faz. Eles pediram aquilo que eles ainda não tinham. Eles pediram lei. Não tinha lei ainda, porque a lei veio quando Moisés desce do Sinai. Moisés ainda não tinha subido. Deus ouve aquilo e diz: tá bom, o que eles querem é lei? Tudo que eu mandar eles vão fazer? Sobe, Moisés. E a gente estuda os 10 mandamentos porque eles são os pilares da lei de Deus. Mas a lei de Deus não são só os 10 mandamentos, haviam centenas de outras leis. Olhe para mim. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que por melhor que você seja, por mais que você se esforce ao máximo, você nunca vai conseguir cumprir todas as exigências da lei. Entende o que eu estou falando? Diga amém. Escute o que eu vou te dizer. Preste atenção. O diabo sempre te tenta no limite da lei.
você nunca será tentado a fazer algo que Deus não te proibiu. Você sempre será tentado a fazer aquilo que a lei diz: não faça. Volta comigo, olhe para mim, preste atenção, tenha paciência comigo. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Quem está compreendendo até aqui, diga graças a Deus. De verdade, quem está entendendo, diga graças a Deus. Então preste atenção. Volta comigo lá em Gênesis. Não precisa abrir a Bíblia. Volta comigo de cabeça. Deus cria Adão e Eva. Deus cria o jardim do Éden. No meio do jardim, Deus planta uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vira para Adão e diz para ele uma coisa: Adão, está aqui o jardim, tudo isso aqui é para o teu desfrute. Éden significa o quê? Delícia. Tudo isso aqui está para o seu deleite. Adão, se delicia à vontade, tudo isso aqui é para você, domina. Porém, naquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa você não toca, porque o dia que você comer dela, dessa árvore você não coma, porque o dia que você comer dela, certamente você morrerá. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou: faz tudo, só não faça. Aí vem a cobra sorrateira e começa a conversar com Eva e começa a tentar Eva a fazer o quê? A única coisa que Deus diz, não faz. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Está entendendo? Porque se a intenção, posso levar os irmãos a ir num pensamento mais profundo comigo? Você me dá 5 minutos para terminar essa pregação? Você me dá 5 minutos? Acho que vai ser uns 10, mas eu vou fazer o possível. Vem comigo num pensamento mais... Irmãos, a mensagem tem que fazer você pensar. Bíblia é para ser entendida, você tem que pensar quando você lê a palavra. Você não pode só receber tudo mastigado, sem você desenvolver pensamento, desenvolver ideia. Presta atenção. Se a intenção do diabo era acabar com a humanidade, olhe para mim. Deus falou para Adão: faz tudo, menos comer da árvore, de uma árvore. Era a única lei que havia. Faça tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Se o objetivo era matar o homem, se o objetivo era acabar com a humanidade, por que a cobra não entrou na mente, não convenceu Eva a matar Adão? Ora, se Eva tivesse matado Adão, ia ter humanidade? Não. Mas Deus não tinha falado nada sobre esse assunto, porque é natural que esposa que ama o seu marido que vai querer acabar com a vida dele. Não precisa de lei para isso. Não precisa ninguém vir dizer para você que matar alguém é errado. É natural da gente entender isso. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Está compreendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Não precisa estar escrito em lugar nenhum que matar alguém é errado. Agora, por que a cobra disse para Eva fazer a única coisa que Deus mandou não fazer? Porque o diabo só tenta levar você aonde a lei diz, não vai. Porque o dia que você quebra o princípio da lei, você entra debaixo de condenação. Quem entende o que eu estou falando faz assim, diga glória a Deus. Você entende? Vamos continuar. Moisés sobe o Sinai, sobe o monte Sinai. E lá no alto do monte Sinai houve um mover, uma manifestação extraordinária de Deus. Relâmpago, fogo, trovões, um barulho ensurdecedor. E Deus falou assim, preste atenção no que eu estou falando. Deus falou assim:
Moisés, você sobe o monte Sinai, mas não deixa ninguém nem encostar no monte, porque quem encostar no monte Sinai enquanto você estiver lá em cima, morre. Olha o que Deus falou. Moisés, você sobe o monte para receber a lei. O povo quer lei? Tá bom, eu vou dar lei para eles. Centenas e centenas de leis. É isso que vocês querem? Tudo que mandar fazer, vai fazer? Beleza. Moisés sobe, mas quem tocar no monte, morre. Moisés agora desce do monte. Olhe para mim. Quando Moisés desce do monte com as tábuas nas mãos, com os mandamentos, os 10 mandamentos, que é o cerne da lei de Deus, quando Moisés chega lá embaixo, o que ele vê? O povo de Israel praticando idolatria. Moisés subiu o monte Sinai, demorou muito para descer, o povo de Israel ficou, nosso pastor sumiu, nosso pastor foi embora. Olha a ideia do povo: vamos construir um bezerro de ouro e vamos começar a adorar esse bezerro de ouro. Irmãos, eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito na vida deles. O Deus que tirou do Egito, que deu ouro para eles, o Deus que abriu o mar vermelho, eles passaram, o Deus que fez chover pão do céu, o Deus que deu carne para eles, o Deus que matou os inimigos, o Deus que fez tanta coisa, fez brotar água da rocha. Agora Moisés sobe no monte. Quando Moisés desce, o povo está praticando idolatria, está adorando o bezerro de ouro. Moisés joga as tábuas e quebra as tábuas, e numa vezada só, mais de 3.000 pessoas morreram. Por quê? Porque eles pediram tanto uma lei. Quando Deus deu a lei, eles mesmos foram os primeiros que quebraram a lei, porque a lei dizia o quê? Não farás para ti imagem de escultura, não adore outros deuses, porque só há um Deus sobre a terra. Eles pediram tanto a lei, mas eles foram os primeiros que quebraram a lei. Mas isso é o Monte Sinai. Vai comigo agora a Hebreus 12, para a gente poder terminar. Vai comigo. Hebreus 12. Verso 18 e seguintes fala assim: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava, não podiam suportar a lei. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: eu estou assombrado e tremendo. Verso 22: mas chegastes ao monte Sião, fala glória a Deus, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à assembleia da igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olhe para mim. Do Sinai para Sião, da lei para a graça. Quando Moisés sobe o monte Sinai, Paulo aqui está falando, séculos e séculos depois, Paulo lembrou do monte Sinai, onde teve barulho de trombetas, onde teve fogo, onde teve uma manifestação que até mesmo Moisés transfigurado, a imagem, a cara, o rosto de Moisés foi transfigurado. Um mover tremendo, que ele mesmo tremia e dizia: eu estou atordoado, eu estou tremendo diante de um Deus tão poderoso, que faz tantas maravilhas. E Paulo diz: nós não vimos isso acontecer, porque foi um mover tão profundo,
Foi algo tão extraordinário que aconteceu, que a lei era tão poderosa que ninguém podia suportar a lei. Nós não estávamos lá no Sinai, porque quem tocasse no Sinai morria. Até se um animal tocasse, o animal deveria morrer, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele disse: nós não estávamos lá, nós não vimos relâmpago, nós não vimos fogo, nós não ouvimos o som da trombeta e uma voz que falava com uma potência, uma força tão grande que nós não trememos, não conseguiríamos suportar essa voz. Nós não estávamos no Sinai, mas nós chegamos a um outro monte, um monte chamado Sião. E sabe o que aconteceu no monte Sião? O monte Sião foi o monte onde o Senhor Jesus foi crucificado. Você não entendeu ainda? O monte Sinai fala da lei, o monte Sião fala da cruz, e a cruz é a graça de Deus. Paulo diz: eu não cheguei no Sinai, porque lá tinha fogo, tinha trovão, tinha trombeta, uma lei tão forte que ninguém era capaz de suportar. Mas eu cheguei num outro monte. A igreja chegou. Oh, irmãos, a igreja chegou. Olhe para cá. Deus quer que nós levemos esta geração. Pastor Júnior, como é que eu vou explicar isso na célula essa semana? Que pregação difícil. Tudo que eu falei até agora aqui foi para você, mas a mensagem da célula vai durar 3 minutos, é o que eu vou pregar agora para você. Essa é a mensagem que você vai ministrar no discipulado e na célula. Você não precisa falar tudo isso na célula que eu acabei de dizer, porque isso foi para você. Mas na célula você vai dizer o seguinte: o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você não é o tipo de relacionamento que você tem medo de Deus, que você tem medo até de chegar na presença de Deus com medo de morrer. Quantos de nós aqui, por causa de pecados, de falhas, de erros, de coisas que cometemos na nossa vida, muitos até falam assim: eu nem vou na igreja hoje, domingo que vem é a Santa Ceia. Já tem gente dizendo hoje: semana que vem não vou poder ir na igreja, não vou poder participar da Santa Ceia, porque estou em pecado, porque quem toca no monte Sinai morre. O tipo de relacionamento que Deus quer ter com você não é esse, o relacionamento da lei. Mas o relacionamento que Deus quer ter com você e com essa geração é um relacionamento do monte Sião, é olhando para a cruz. Olhe para mim. A graça aponta para a santidade. Olhe para mim. Eu não estou insinuando que você deve viver uma vida em pecado, porque nós temos graça disponível. Mas o que eu estou dizendo é que justamente porque nós temos abundância de graça, é que nós não precisamos mais pecar. Porque quem está coberto pela graça não subiu o Sinai, nem tocou nele, porque quem toca no Sinai morre, conforme a lei. Mas quem está debaixo da graça chegou até o monte Sião, porque no monte Sião Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Para quê? Para que você tenha vida, e vida com abundância. Paulo diz: nós chegamos a Sião, e sabe quem que a gente encontra no Sião? O mediador. Jesus é o seu mediador. O que é mediador? O nome já diz, é aquele que se coloca no meio. Você não entendeu ainda?
Agora entre você e Deus não tem mais uma multidão de pecados. Agora entre você e Deus tem um mediador chamado Jesus. Obreiro Silvino, vem me ajudar. Preciso da sua ajuda. Odair, vem me ajudar. Preciso da sua ajuda. Fica aqui. Abre o braço. Estende o braço. Só isso. Deus, você quer muito chegar até Deus. Tenta chegar até Deus. Tenta. Você quer muito alcançar Deus, mas talvez tenha um abismo de pecados entre você e Deus. Deus quer te alcançar, tenta alcançar Deus, mas tem um abismo entre você e Deus. Quem está no Sinai tenta, se esforça no seu próprio mérito para chegar até Deus, e faz tudo que pode fazer, dá o melhor de si, e por mais que você dê o melhor de si, você nunca vai conseguir chegar a Deus. Agora quem chega a Sião tem um mediador. Em Sião tem alguém que se coloca no meio. Agora entre você e Deus não tem mais um abismo. Agora entre você e Deus tem a cruz. A cruz é a ponte. Obrigado. Fica de pé comigo, por favor. Levante suas mãos aos céus e diga: a cruz é a ponte. Fale com Deus agora. Receba o poder da cruz. Receba o poder do mediador chamado Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou de volta para Deus, aquele que nos chamou para a liberdade. Levante as suas mãos o mais alto que você pode e diga para Deus agora que você quer sair do Sinai e que você quer chegar em Sião. Fala com Deus que você quer chegar em Sião, porque em Sião tem graça para você. Em Sião há um mediador. Em Sião tem alguém que se coloca no meio. Esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora não é mais a tua força, agora não é mais o teu mérito, agora há um mediador. Agora há um mediador. Esta igreja pode chegar a Cristo não por causa das suas muitas obras, mas por causa do mediador. Levanta as suas mãos, diga: Jesus, entra na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no centro da minha vida. Eu quero que o Senhor me leve até Deus. Fale com o Senhor Jesus agora. Receba graça, irmão. Receba graça, irmã. Receba graça. Graça de Deus. Jesus é a ponte. Jesus é a ponte. Você não precisa mais pecar, porque tem abundância de graça de Deus na sua vida. Você tem um mediador. Você tem um mediador. Esse mediador se chama Jesus Cristo. Com as mãos levantadas, diga comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta noite, diga: eu posso chegar a Ti, porque eu tenho um mediador. Do Sinai para Sião, da lei para a graça. Diga: Senhor, eu entendi que o Senhor não quer que eu tenha medo de Ti, mas o Senhor quer que eu Te ame de tal maneira, a ponto de dar a minha vida para Ti, porque o Senhor deu primeiro o Teu Filho por mim. Diga: eu recebo. Levante as mãos, diga: eu recebo o poder da cruz e viverei por esta graça, essa infinita graça que me faz ir além, que me dá vida e vida com abundância, que me dá saúde, que me dá alegria, que me dá poder.
Eu levanto as minhas mãos. Levante as mãos bem alto. Diga: eu levanto as minhas mãos e eu recebo tudo aquilo que a cruz do Calvário já me garante, pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Dê um forte aplauso a Cristo, se você pode. Brado de vitória, grito de júbilo ao Senhor. Brado de vitória, grito de júbilo ao Senhor.